Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. A Rádio Evangélica Maranata apresenta Mulheres da Bíblia. Mulheres que deixaram uma marca na história e que falam ainda hoje. Febe, nossa irmã. Febe foi uma mulher cristã que viveu no primeiro século. Tudo o que sabemos acerca dela está escrito em apenas 2 versículos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Diz o seguinte: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Romanos 16, 1 e 2. O apóstolo Paulo escreveu estas palavras para recomendar Febe à igreja que estava em Roma, na Itália, para onde ela ia viajar. Febe vivia em Cencreia, um porto de mar em Corinto, na Grécia. A viagem entre Corinto e Roma, além de muito longa, cerca de 1000 quilómetros, era muito difícil e perigosa. Normalmente viajava-se por mar e por terra. A viagem podia levar várias semanas, havia o perigo das tempestades no mar. Na terra havia o perigo dos assaltos. Devido a isso, imaginamos que o motivo da viagem que Febe fez a Roma deve ter sido muito importante. Paulo refere-se a ela por nome, Febe, e acrescenta a expressão nossa irmã. Ele podia ter escrito apenas uma irmã, porque Febe era uma irmã na fé, uma irmã em Cristo. Portanto, teria sido suficiente recomendá-la como irmã, mas o Espírito Santo levou Paulo a descrevê-la como nossa irmã. Esta palavra nossa faz transparecer o amor fraternal que une os verdadeiros irmãos na fé, aqueles que são verdadeiros filhos de Deus Pai e irmãos no Senhor Jesus. Há carinho nesta expressão. Porque é que Paulo e os outros irmãos tinham carinho por ela? Porque ela era muito útil ao Senhor. Não era uma crente que assistia aos cultos e que ia à igreja apenas para receber a bênção para si própria. Ela servia o Senhor na igreja. Era uma pessoa grata pela grande salvação em Jesus e por isso servia o Senhor e os outros irmãos. Na mesma carta, Paulo pede aos irmãos na igreja em Roma que a recebam no Senhor como convém aos santos. Este receber significa tratar como se ela fosse um deles. Ela era grega e em Roma seria uma estrangeira. Recebê-la no Senhor significava fazê-la sentir-se em casa, acolhida com o amor e o carinho que o Senhor concede a todos os seus filhos. Mas Paulo diz ainda mais: pede aos irmãos que a ajudem em qualquer coisa que ela necessite. Isto vai para além do cumprimentar a pessoa, ser simpático para com ela e até de a convidar para uma refeição. A ajuda é muito mais abrangente. É ajudar em qualquer coisa que ela necessite deles. Até pode ser que ela não necessite nada, mas cada uma das pessoas da igreja devia estar disposta a ajudar, cada uma na sua capacidade, como convém aos santos, segundo o que Paulo escreve. A expressão como convém aos santos significa como devem fazer os salvos, como o Senhor espera dos seus filhos. Paulo termina a sua recomendação acerca de Febe, dizendo que ela era digna de honra no meio do povo do Senhor, porque ela tinha hospedado a muitos, incluindo ele próprio. Não sabemos se ela era rica ou pobre, se a sua casa era grande ou pequena. Fosse como fosse, ela não era daquelas pessoas que acham que servir o Senhor não inclui servir os outros. A fé dela era uma fé verdadeira, que se traduzia em atos de amor e cuidado pelos outros. O autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13, 1 e 2.
A nossa irmã Febe era uma mulher amada e respeitada pelos irmãos da igreja, devido ao bem que fazia. Ela é um exemplo para nós. Faz-nos lembrar do nosso dever de cuidar com amor dos nossos irmãos em Cristo. Acabou de escutar Mulheres da Bíblia. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.